Agora nós vamos finalizar a documentação da escolha do aerofólio de uma forma que já esteja construída para ser colocada no relatório oficial e as partes que serão necessárias colocar no relatório de integração, de aerodinâmica e instabilidade de controle, aqui não vai ser necessário. Seleção do aerofólio vai em aerodinâmica. Vamos fazer a construção aqui. Eu vou colocar aqui filosofia de projeto, que é um tema que a gente vai discutir. Filosofia de projeto, só para eu não me esquecer de discutir aqui com você. E vamos desenrolar aqui o texto, sempre explicar o porquê. Então, vamos imaginar aqui, começar a escrita. Então, aqui a gente primeiro vai ter o seguinte, essa parte aqui de considerações está dentro do relatório de aerodinâmica. E a aerodinâmica está seguindo uma metodologia de projeto que está proposta no relatório de integração da equipe. Então, de certa forma, você pode utilizar o relatório de integração como uma referência ali no teu relatório. Então, para que essa referência seja feita, vai ser necessário que dentro do relatório de integração esteja explicado o pensamento geral que está norteando as escolhas de cada área. E aqui eu dei o nome de filosofia de projeto. Então, essa seção aqui vai pegar um gancho ali da parte de integração de projeto quando se explica sobre filosofia. Não estou dizendo que vai ter um tópico lá no relatório de integração que vai ser escrito filosofia de projeto. Pode ser que sim, mas o que a gente precisa explicitar no relatório de integração que será citado aqui no relatório de aerodinâmica. Beleza, queremos justificar aqui a escolha do aerofólio simétrico e, de certa forma, filosofia de projeto vai estar aqui dentro de integração, vai explicar o seguinte, que a equipe optou por permanecer na configuração convencional com, vamos ver aqui, vai ter todas as características da asa, vamos colocar aqui características da asa, vão ter várias características aqui que a gente não vai estar comentando agora, e uma configuração convencional, características da asa com empenagem convencional, uma empenagem convencional conforme descrito na seção X. A gente vai comentar ainda na posterior, a gente introduz aquilo que a gente fez e depois vai detalhando. Empenagem convencional conforme descrito na seção X, empenagem convencional com aerofólio simétrico e aerofólio simétrico. Vou primeiro construir aqui. A gente tem que fazer uma introdução do que será apresentado, conforme descrito na seção X. Essa seção X vai estar se referindo à escolha do aerofólio. Vou colocar 3 pontos aqui para dizer que a gente não está começando o relatório. Essa parte aqui de descrição da filosofia de projeto a partir desse ponto. E vamos pensar aqui o que leva a gente a manter aquilo que a gente sempre faz, a segurança. Vamos pensar em termos de segurança. Responder aqui a pergunta: por que escolhemos fazer o de sempre? É uma pergunta. Por que escolhemos fazer o de sempre? E depois disso daqui a gente vai ter a pergunta: onde está a inovação? Está a inovação para o problema/desafio proposto. E aqui a gente poderia também escrever uma conclusão em que une-se as duas perguntas. Vamos dividir isso aqui melhor, que eu vou colocar esses traços, porque a gente está falando de uma parte do relatório de integração que a gente vai estar coletando informações para poder justificar nossa escolha aqui no relatório de aerodinâmica.
Então, por que escolhemos fazer o de sempre? Agora vou abrir um parêntese aqui para estabilidade. Aqui eu vou colocar, porque vou pontuar isso aqui como perguntas que norteiam a escrita do nosso relatório. Então, segurança, experiência, previsibilidade, tudo aqui vai estar dentro, previsibilidade. Então aqui a gente está respondendo a pergunta, por que um aerofólio simétrico na empenagem? A equipe optou por permanecer em empenagem, está correto. Vamos adicionar aqui o dicionário. Empenagem. Previsibilidade. Vamos considerar isso daqui. Então, aqui nós vamos agora comentar. Deixa eu pensar se tem mais algum motivo pelo qual a gente permaneça. Segurança, experiência. Foi utilizado um aerofólio simétrico, conforme mostrado no relatório de integração. Por questões de experiência, conforme mostrado no relatório de integração. Aqui deve ser construída uma argumentação que faça o jurado perceber que a tua solução é boa para o problema que está sendo proposto pela competição. Então, aqui integração de projeto. Por que escolhemos fazer o de sempre? Estabilidade. Porque essa solução ainda é adequada para a competição? A resposta dessa pergunta vai fundamentar o que vai estar escrito aqui, conforme mostrado no relatório de integração. Foi utilizado um aerofólio simétrico por questões de experiência da equipe, não precisa ser da equipe, conforme mostrado no relatório de integração. Então a gente já fez um gancho do relatório de integração para o relatório de aerodinâmica, porque a gente discute a filosofia de projeto que vai afetar todas as áreas aqui em integração. E a gente não precisa estar explicando por quê. Porque aqui a gente comenta qual que é a filosofia, a gente dá uma introdução sobre as escolhas no ramo de estabilidade. E aqui nós apenas ressaltamos o porquê. Eu tenho que considerar aqui também uma premissa que eu acabei esquecendo. Premissa. O relatório de estabilidade é lido somente por quem corrige estabilidade. O relatório de estabilidade é lido somente por quem corrige estabilidade. Isso vale para todas as áreas. A não ser que exista um gancho entre os relatórios em que torne necessário que o cara que corrige estabilidade e controle leia o relatório de integração e de aerodinâmica. No momento que você cria aquele gancho, você chega e fala em estabilidade, controle, que tem uma coisa importante ali em aerodinâmica, não tem esse gancho. Então, o projeto em si é multidisciplinar, ou seja, o jurado pode estar intercalando conforme necessidade. Se não tem nenhum gancho para algum outro relatório, que é o que eu estou fazendo aqui, e eu vou até melhorar isso aqui conforme eu estou fazendo bem aqui, ele não vai ler o relatório de integração, mas agora que eu criei esse gancho, ele vai ter que ler. E aqui, vamos ver por questões de experiência. Então, aí eu já estou justificando aqui por questões de experiência. Porém, vamos dar uma ideia mais geral dele por conta da filosofia de projeto definida, conforme mostrado no relatório de integração. Então, fica uma ideia mais geral. E aqui ele não vai ler somente experiência de projeto, ou seja, aqui ele vai ter uma ideia de que existe toda uma estrutura que vai levar à escolha disso. Não é somente por questões de experiência. Por mais que seja, aqui ele já vai ter uma noção que ele vai ter que ler e vai ter que pegar várias informações que vão fazê-lo pensar que aquela escolha da equipe no aerofólio simétrico é a mais adequada para a solução da competição. Quando você coloca filosofia, dá uma abrangência a mais de inúmeros fatores que podem estar influenciando nessa escolha.
E essa escolha, aqui está sendo, que a gente está mencionando aqui, eu acabei perdendo um pouco da explicação, mas essa escolha está sendo está sendo apresentada de uma forma geral aqui no relatório de aerodinâmica, porém ela está sendo um pouco mais detalhada aqui, com base na filosofia de projeto. Então, matamos esse daqui. E o próximo, conforme mostrado no relatório de integração. Aqui, os aerofólios comumente utilizados. No aerodesign não tem segredo, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Já foi objetivo de forma suficiente. Vou colocar aqui normal. Esse normal aqui tá feio. Vou colocar um times. Puxar para cá. Depois eu vou estar deixando isso daqui bem bonito visualmente para você. Eu vou cortar aqui, não tem mais. Então, aqui os aerofólios selecionados para análise. Definida no projeto de integração. Aqui eu já até consigo cortar no relatório de integração. Os aerofólios selecionados para análise são comumente utilizados no aerodesign. Epler 69, NACA 009 e 012. Vamos agora argumentar em função daqui dos nossos critérios. Então vamos pensar aqui como que a gente vai mostrar. De certa forma, com os seguintes critérios foram utilizados para a seleção. Vamos criar uma tabela aqui para deixar bem mais intuitivo. Deixa eu pensar se precisa aqui. Vamos primeiro colocar o que a gente escolhe aumentar e o porquê dessa escolha. Vamos pensar aqui. Aumentar. Então, vai aqui, Alt-T, aqui, no caminho que eu estou utilizando, do JavaScript, para a gente sempre estar digitando mais rápido. É muito bom você dominar aqui a escrita de equações no Word, isso, em termos de atalho, tá? Isso te ajuda bastante. CL por Ralph. Então aqui eu já domino quais são os atalhos, isso te ajuda bastante na hora de estar escrevendo seu relatório. O Word tem essa estética um pouco bagunçada aqui inicialmente, quando você não pré-configura. Se você tem noção de como configurar o Word, você vai fazer magia aqui. Então, depois a gente argumenta melhor em cima disso daqui. Se eu não me engano, CL por alfa tem que estar bem aqui. E agora eu vou mostrar aqui, a gente coloca aqui todas as bordas para poder estar mostrando aqui. Não sei porque que ele não está mostrando. Tem uma borda aqui que ele não está querendo mostrar. Tá bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Excluir isso daqui. Acho que agora vai. Pronto, agora apareceu. Deixa eu dar um del aqui. Aumentar série por alfa. Ele está sem espaço. O espaço só vai até aqui. Ctrl X, Ctrl V. Pronto, agora voltou ao normal. Aumentar série por alfa. Primeiro vou escolher aqui a palavra objetivo, aumentar série por alfa. Vou colocar justificativa. Aumento da autoridade. Aumento de. Quando a gente aumenta a série por alfa, nós temos mais coeficientes de sustentação maiores para pequenos ângulos de ataque. Então, aumento da autoridade das superfícies de controle e da
Aumento da autoridade aqui. Então, isso aqui foi a nossa justificativa, aumento de autoridade. Vamos dar um aqui. Fica mais bonito, aumentar a série por alfa, aumento da autoridade justificativa. A gente quer aumentar a série por alfa para um aumento de autoridade da superfície de controle. Aumentar o coeficiente angular. Já comentamos isso daqui. Maior segurança em condições críticas, maior ângulo de stall. Aqui vamos pensar em termos de segurança e autoridade. Maior ângulo de stall, maior segurança e autoridade. Vamos pensar o que é uma aeronave segura, uma aeronave estável e controlável. E aqui a gente não pode deixar isso daqui muito subjetivo. Eu vou mais estabilidade e controlabilidade. Vamos ver quanto tempo a gente tem aqui. 16 minutos, então eu vou estender mesmo essa aula aqui, porque ela vai ser bem comentada. Aumentamos o ângulo de stall maior. Nesse caso, vamos utilizar Alt-Take QI. Vamos colocar uma equação aqui, que vai ser o nosso maior. Como alfa de stall provavelmente vai ser usado mais vezes ao longo do relatório de aerodinâmica, a gente pode estar utilizando aqui esse recurso, porque senão, em algum outro momento, a aerodinâmica vai utilizar o símbolo, vai utilizar o termo alfa de stall. A gente já tem um símbolo associado ao que está escrito ali na lista de símbolos de aerodinâmica. E aí a gente vai estar cortando palavra. Então, ângulo de stall são 3 palavras, alfa stall é apenas uma. Aqui, aumentar o ângulo de stall e stall suave. Aqui, quando nós temos um stall suave, significa que a gente tem um pouco mais de segurança caso a asa estoure. Então, temos uma garantia de atuação de controle em condições críticas. Estamos garantindo segurança, maior controlabilidade. Controlabilidade da aeronave. Controlabilidade. Não tem aqui, vou adicionar da aeronave. Tem que adicionar também o dicionário. Próxima ao stall. Vamos lá, já temos mais essa justificativa aqui documentada. Então aqui a gente já pontuou esses pontos aqui. Vou criar mais umas linhas. Aqui a gente vai dar um nome de já escrito. Vou criar isso aqui com o meio. Eu acho que não dá para minha. Beleza. Eu vou fechar essa parte aqui, já que a gente já fechou, e aí vai entrar em condições de análise. A gente não vai ficar com uma aula tão grande.